percepção. Percepção e sistema de comunicação, né? Sistemas de comunicação, na verdade. Então, o assunto de hoje será este, percepção. Vamos ver o que o texto tem a nos dizer sobre isso. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal sobre administração de recursos humanos e o livro de texto básico que eu estou utilizando é este aqui, ó. Depois eu falo um pouco mais sobre isso, vamos direto ao texto, percepção, que faz parte do capítulo 2 deste livro, que trata sobre pessoas. Percepção. Toda pessoa tem seu sistema conceitual, na verdade, né? Seu sistema conceitual próprio, isto é, seu padrão de referência que age como filtro codificador, condicionando a aceitação e o processamento de qualquer informação. Então, todo mundo tem um filtro. Esse filtro seleciona e rejeita toda informação não ajustada a esse sistema ou que possa ameaçá-lo. Há uma codificação perceptiva, ou seja, uma percepção seletiva, que atua como defesa, bloqueando informações não desejadas ou não relevantes. Assim, cada pessoa desenvolve seu próprio conjunto de conceitos para interpretar um ambiente externo. Então, veja bem, cada pessoa desenvolve seu próprio conjunto de conceitos para interpretar o quê? Um ambiente externo. E também interno, e para organizar suas múltiplas experiências de vida cotidiana. Os padrões pessoais de referência são importantes para o entendimento do processo de comunicação humana. Existe uma relação entre cognição, veja bem, relação entre cognição, percepção, motivação e comunicação. Olha só, então, são 4 palavras aqui muito importantes, né? Cognição, percepção, comunicação e motivação. Aquilo que duas pessoas comunicam é determinado pela percepção de si mesmas e da outra pessoa na situação, graças aos seus diferentes sistemas cognitivos e sua motivação individual naquele momento. A ideia ou mensagem comunicada é intimamente relacionada com as percepções e motivações, tanto do emissor como do destinatário, dentro do contexto ambiental que os envolve. Eu preciso só lembrar aqui que isso eu tratei no vídeo passado, né, sobre o sistema de comunicação. E esse sistema de comunicação envolve basicamente 5 partes, vamos dizer assim. Então, fonte, transmissor, canal, receptor e destino. Então, todo o sistema de comunicação ele possui uma fonte, alguém que está originando aquela informação ou aquela comunicação. Existe um transmissor, existe um canal, existe alguém que recebe essa comunicação que veio da fonte, passou por uma transmissão e por um canal, e depois existe também alguém que está recebendo, né, algum sistema, algo assim, e finalmente o destino, aquela fonte, ou seja, aquela informação de fato chega ao seu destino sendo comunicada. E isso existe então um sistema de retroalimentação disso tudo. E no meio disso também existe o que se chama de ruído, aquilo que pode atrapalhar em algum momento desse processo. Bom, por que eu estou falando isso? Porque no texto que eu acabei de ler aqui, a ideia ou a mensagem comunicada é intimamente relacionada com as percepções e motivações tanto do emissor como do destinatário. Ou seja, estou falando aqui já do primeiro nível, né, da fonte, e já estamos falando do último nível, destino. Dentro do contexto ambiental que os envolve. Daí resulta a percepção social. Ela nem sempre é racional ou consciente. Então aqui que nós agora vamos entender um pouco melhor o que é então a percepção, né? Daí resulta a percepção social. Ela nem sempre é racional ou consciente. Percepção social é o meio pelo qual a pessoa forma impressões de uma outra na esperança de compreendê-la. A empatia ou sensibilidade social é o meio pelo qual a pessoa consegue desenvolver impressões acuradas a respeito dos outros. No fundo, a empatia é um processo de compreensão dos outros. Muitos autores utilizam sinônimos para abordar a empatia como compreensão de pessoas, sensitividade social ou acuracidade na percepção social. Eu vou parar por aqui porque no próximo vídeo eu quero tratar sobre 3 aspectos da percepção social, né? Esse tema que eu acabei de começar aqui. Ou será que eu já finalizo? Eu acho que eu já vou finalizar porque daí nós começamos um outro tema no vídeo seguinte. Existem 3 aspectos na percepção social. Então, quais são esses 3 aspectos na percepção social? Primeiro, percebedor, percebido, situação. O percebedor é a pessoa que está olhando e tentando compreender. Percebido, a pessoa que está sendo olhada ou compreendida. E a situação, um conjunto total de forças sociais e não sociais dentro das quais ocorre o ato da percepção social. A percepção social pode ser melhorada quando se considera que, primeiro, conhecendo-se a si mesmo, torna-se mais fácil ver os outros de modo mais objetivo. Segundo, as características do observador afetam as características que ele está propenso a ver nos outros.
Então, a própria característica de quem observa, às vezes afeta, ou melhor, afeta, né, a sua percepção de outras pessoas. A pessoa que se aceita é mais propensa a ver favoravelmente certos aspectos de outras pessoas. E por fim, para finalizar o vídeo de hoje, a percepção social, a impressão a respeito dos outros é influenciada por 4 tópicos: estereótipos, generalizações, projeção e defesa perceptual. Essas generalizações é o famoso efeito halo, que tem bastante aqui na internet, algo sobre, né? Bom, então, estereótipos são as distorções na percepção das pessoas. Isso é o que significa estereótipo. Generalizações, ou então o efeito halo, é o processo pelo qual uma impressão geral, seja favorável ou desfavorável, influencia o julgamento e a avaliação dos outros traços específicos das pessoas. Isso aqui é muito interessante, né? Porque o efeito halo, ele é bem nítido, né? Bem nítido mesmo. Então, veja que existe, por exemplo, um padrão de beleza na sociedade, né? Qualquer pessoa que tenha esse padrão, automaticamente, ela já sofre sobre si um efeito positivo do efeito halo, desta generalização. Geralmente é uma pessoa que consegue as coisas com maior facilidade. Isso é nítido. Claro que envolve outras situações e outras características, mas esta generalização, ou esse efeito halo, nesse caso da beleza, ajuda muito. Projeção, ou seja, a percepção social, né, a impressão a respeito dos outros. Daí ela é influenciada, essa percepção social é influenciada por estereótipo, o efeito halo, e agora vamos à projeção e também à defesa perceptual. Projeção é um mecanismo de defesa pelo qual a pessoa tende a atribuir a outras certas características próprias que ela rejeita inconscientemente. E por fim, defesa perceptual é outra fonte de erro e distorção na qual o observador distorce e adapta os dados da mesma forma como elimina a inconsistência, dissonância cognitiva. Bom, então este foi o vídeo de hoje, onde eu tratei sobre percepção. No próximo vídeo quero tratar novamente sobre percepção, mas trazendo um breve resumo disso tudo, né? Ou seja, o desdobramento do processo de comunicação, porque a percepção, na verdade, é um desdobramento, né, do processo de comunicação. Eu fico por aqui e vamos, caso você tenha interesse, no vídeo passado eu tratei sobre o sistema de comunicação, né? Fonte, transmissor, canal, receptor e destino. Vou deixar aqui no final. E também a playlist de administração de recursos humanos e administração como um todo.